Boa noite, tudo bem? É um prazer falar com você aí do distrito de Santa Cruz, Pastor Maicon, uma alegria estar com vocês nessa vigília. Já madrugada, eu sei, e parabéns porque vocês tomaram essa iniciativa de louvar a Deus, de buscar o poder do Espírito Santo em comunhão, em relacionamento, em missão. E eu tenho certeza que o Santo Espírito vai falar com você nesta madrugada, nesta noite, e amanhã você estará adorando a Deus na sua igreja ou de uma outra maneira, mais perto do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Jonas. Lá no livro de Jonas, no Antigo Testamento, lá no capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4. Eu quero ir com você lá no verso 11. Abra aí sua Bíblia. Diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O livro de Jonas, ele tem uma mensagem de salvação. Muitos, ao ler o livro de Jonas, acham que tem uma mensagem de perdição, porque a mensagem é quase que uma ameaça. Não é isso. Todo o livro de Jonas é uma mensagem de salvação. A grande questão aqui é que Deus ama as grandes cidades, a população das grandes cidades. Imagina, Nínive tinha 120 mil habitantes, 120 mil habitantes. Hoje, o Rio de Janeiro, só a capital, tem mais de 6 milhões de habitantes, quanto mais a grande Rio. Então, se Deus diz que tinha compaixão por Nínive, que tinha 120 mil habitantes e era uma grande cidade na sua época, imagina a cidade do Rio de Janeiro. Então Deus tem compaixão dessa cidade, dos moradores dessa cidade, do seu vizinho, da sua família que mora aqui e certamente são agraciados pela compaixão de Deus. A grande questão aqui é que Deus é um Deus de compaixão pelos perdidos. Aqui no capítulo 4, no verso 11, nós vemos isso, que ele tem compaixão pelos perdidos. Mas eu quero ir com você lá no capítulo 1. No verso 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas e disse assim: Dispõe-te e vai. Só que no verso 3 diz assim: Jonas se dispôs. Se dispôs a quê? Diz a Bíblia: se dispôs a fugir. A grande questão desse livro é que ele fala de salvação, que Deus tem uma mente de salvação, que Deus olha todos da mesma forma, como candidatos à salvação em Cristo Jesus. Todos, sem exceção. Aqueles que moram do seu lado podem ter a salvação, os que moram mais longe podem ter a salvação. Da zona sul à zona norte, zona oeste, área central do Rio de Janeiro, todos podem ter a salvação. Na Baixada, todos são candidatos à salvação. Aqueles que talvez alguns olhem e dizem: para esse não tem jeito. Tem jeito em Cristo Jesus. Para todos. A grande questão não é a mente de Deus, é a nossa mente. Jonas tinha uma mente para a perdição. Ele queria que todos se perdessem. Aliás, ele nem queria ir pregar. Talvez Jonas seja muito parecido comigo, com você. Ao olharmos para algumas pessoas, talvez no fundo do coração, pode ser que você não tenha o desejo que aquela pessoa se salve. Você sabe que o maior milagre que aconteceu, sim, foi na cidade de Nínive, mas também foi no coração de Jonas. Jonas precisava ter a mente de Deus. Deus poderia ter chamado qualquer um para pregar o evangelho. Talvez outro que até queria pregar, mas escolheu Jonas, porque Jonas precisava ter a mente de Deus. Olha um pouquinho para mim aqui, querido irmão. Talvez nesta noite, nesta madrugada, a nossa oração seja: Senhor, me ajude a ter a mente de Deus. Me ajude a pensar como Deus, a pensar na salvação das pessoas. Eu gostaria de orar por você nesta noite, nesta madrugada, para que você tenha a mente de Deus. Tem você dado estudo bíblico, via WhatsApp, via Zoom ou presencial? Tem você frequentado um pequeno grupo, enfim, ensinado a Bíblia a alguém, entregue um livro, falado de Jesus, um folheto que seja? Será que o que precisa mudar é a sua mente, tendo a mente de Deus, uma mente de salvação? Então, nesta madrugada, querido irmão, eu quero orar com você. Quero orar para que a minha mente
e a sua mente, o meu coração e o seu coração seja como o coração de Deus, um olhar de salvação. Sendo assim, olhe para o seu vizinho, olhe para o seu amigo, olhe para aquele que está próximo a você, aquele que está aí do seu lado, olhe, que não conhece Jesus, olhe para ele que está perdido e diga assim: Senhor, me ajude a ter uma mente de salvação para com ele. E me ajuda, Senhor Deus, a agir para com ele, a falar de Jesus para com ele e nos ajude a nos dispormos, não a fugir, mas a pregar o Evangelho, a receber o chamado de Cristo Jesus. Então, nesta noite, eu quero orar por você, para que você possa ter a mente de salvação como a de Jesus. Por onde você olhar, por onde você for, por todos os lugares, uma mente de salvação como a de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigado, porque nesta noite, ao abrirmos a Bíblia, o Senhor falou aos nossos corações e nos disse que devemos ter uma mente como a do Senhor. Nos ajude a ter uma mente de salvação. Nos ajude, querido Deus, a olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, um olhar onde todos são candidatos ao reino. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.